Da Maluquete Alecrim Dourada de Zeus. Vamos lá. Vamos falar sobre Bustileiro. Talvez vai ser até uma tag aí no canal. Apesar que é interessante a gente falar ou abordar sobre a vida como ela é, sobre outros assuntos. Mas o Bustileiro, que é a junção de Brasil com brasileiro e bosta, ou bosta e brasileiro, mais ou menos isso. É uma temática que eu tenho visto aí na internet, no YouTube especialmente, que tem dado muita relevância. Especialmente, cadê com o sono? Ver se vai dar pra fazer live. Especialmente em canais que lutam ou militam por uma causa, ou querem o conserto, a ordem e o progresso do Brasil. E aí, a gente fica vendo cada coisa e no fundo é aquilo mesmo. Nos vídeos, pessoas que têm determinados comportamentos que são realmente patéticos, são realmente fora da ética, da moral, fora daquilo que seria no mínimo razoável. A gente vê os políticos, os religiosos, os grandes influencers influenciando pessoas a serem cada vez mais ignorantes, mais alienadas, manipuladas, a perder seus dinheiros. Para você ter uma ideia, seus dinheiros, ver se encaixa o seu dinheiro. Um sujeito está processando o Neymar, olha só. O sujeito está processando o Neymar porque ficou desempregado um bom tempo, mas ele tinha guardado umas economias para sobreviver até arranjar um emprego, um novo emprego. Me parece que até era anos que ele estava desempregado. Aí sabe o que acontece? O camarada viu o Neymar falando, viu o Felipe Neto falando, divulgando o joguinho do Tigrinho, os jogos ilegais. Eu vou apostar. Pô, o Neymar não vai enganar ninguém. O sujeito lá, o Felipe Neto também não. E apostou, sabe quando que ele apostou? Claro que não foi só num jogo, deve ter sido vários jogos, ele ficou viciado nisso. 68 mil reais ele gastou. Aí tá processando o Neymar, Felipe Neto, a casa de aposta, e pede 1 milhão de indenização. Eu noticiei aqui no canal. Agora veja se isso não é bostileiro. Bostileiro porque o senso comum tem uma ideia assim de ganho fácil, vida fácil, por intermédio dos jogos. Às vezes essas pessoas, elas não têm a consciência de que estão perdendo o seu tempo, a sua grana, uma coisa que é ilusória. Marina Silva diz que adora o jogo do Tigrinho, então é para perder, né? Porque o Tigrinho que mais come por aí. E o que acontece? Já ganhou muito. É bom, não sei. A maioria do pessoal que fala aí diz que dá golpe, né? Eu nunca joguei nem pretendo jogar, porque de fato eu não sou favorável a isso. Na realidade eu já joguei uma vez, mas não era jogo do Tigrinho, era um outro jogo. Não me lembro qual era a casa de aposta. Ah, deve ser um perfil fake, né? Já até fiz propaganda e ganhei uns trouxas, é coisa. Então o que acontece? O camarada apostou tudo que tinha. E o que aconteceu? Se lascou por inteiro. Perdeu toda a sua grana. Aí entrou em depressão. Vai pedir uma indenização absurda. Não sabemos se a justiça vai dar. Terceiro ponto, ao meu modo de ver, ele foi bem enganado. E com aquela ideia de que o dinheiro vem fácil. Não dá para ser dessa forma, não dá para ter esse pensamento. Então, se a pessoa tem um pensamento que nada vem fácil, ok? A pessoa não vai apostar. E se vai apostar, aposta pouco dinheiro, não vai apostar tudo. Quanto mais se perde, mais se aposta, mais se vicia, entendeu?
Essa é a grande realidade dessa turma aí, totalmente complicada, né? Pô, tá vindo um monte de perfil aqui, fake, não sei da onde tá vindo aí. Acho que é a madrugada dos fake, hein? Barbaridade aqui. Então, você vê que realmente as pessoas gostam de ser enganadas. A hora acreditar em coisa que talvez até uma criança não acredita. E quando se fala em bostileiro, é nesse sentido. Da pessoa saber que é merda e vai se lambuzar na merda. Da pessoa saber que é lamaçal e se vai lambuzar no que é lamaçal. Entendeu? Essa é a grande realidade. Quanto mais se tem pessoas com a mentalidade totalmente equivocada, e às vezes com ensino médio, ensino superior, mais as pessoas são enganadas. Depois não adianta reclamar com nada. Referente a uma outra prática que eu tenho visto recentemente, que inclusive aqui no próprio YouTube, sobre a coisa fácil também de ganhar visualização, ganhar like, na realidade não ganha like, ganha um engajamento e ganhar dinheiro. Qual é? A mulher, por exemplo, mostrar partes do seu corpo. O outro ela nem se permitia no YouTube, não sei porque está permitindo. Mostrar coxa, mostrar quase que os seios. E tem homem, deve ter homem, mas eu vi uns 3, 4 canais de mulheres. Está viralizando em várias outras plataformas. É o que o bostileiro quer. O bostileiro quer aquela coisa ali, né? Quer ser viciado naquilo, quer ganhar dinheiro fácil vendendo o corpo. Aí depois vão dar uma de gente da moral, dos bons costumes. Essa é a realidade. Ok, eu só vou dar um jeitinho aqui nessa turminha aqui, porque a gente tá comentando sobre um assunto interessante e as pessoas estão aqui desrespeitosamente aparecendo aqui na live, que eu nem sei como surgiram essa turma aqui, né? Será que foi por conta do nome, Bostileiro? Mas eu fiz uma live ontem com o mesmo nome Bostileiro, apareceram pessoas equilibradas aqui. Não é possível, né? Enfim, o que que acontece? Existe, ó, esse negócio aqui de perfil fake também, esse aqui é bostileiro. A pessoa vem, comendo no teu canal, fala besteira, quer chamar a atenção, atrapalhar a sua live. Isso é bostileiro. Porque se a pessoa quisesse aprender ou compartilhar alguma experiência ou falar, ela viria com sabedoria, com inteligência aqui, falando de uma maneira branda, tá? Olha como é que tá vindo tanta gente aqui. Deve estar sendo divulgado isso aqui aonde? Na casa da mãe Joana. E tem um pessoalzinho aí que não deve dormir para ficar só nessa palhaçada. Falando de bostileiro, nós também temos as músicas. Agora tá tocando Ahá. O bostileiro não sabe nem o que é Ahá. Quanto mais Take On Me, que é o nome da música. Então, essa turma gosta do quê? Do funk. Gosta da ralação, da esfregação aqui a colar no metrô, nos busões. É isso que essa turma gosta. Gosta das furunfagens de Zeus por aí, gosta de fazer aquilo que é até desumano, nada racional, nada humano, pessoalmente quando não se coloca no lugar do outro, quando não se respeita o espaço do outro, o pensamento do outro, é muito lamentável. E quando vai comentar, por exemplo, isso é atitude postileira, de uma maneira totalmente desprovida de conhecimento, com ataque ad hominem, com besterol, com assunto fora do proposto. As pessoas entram em ambientes, você ao entrar nos ambientes, você tem que saber mais ou menos como é que é o ambiente.
Agora até apareceu um comentário lúcido tal do Rafael. Tempo moderno, hoje em dia as coisas estão tudo liberal. Eu concordo contigo. Mas o que eu quero dizer? Se você, por exemplo, na vida real, vai para uma palestra de determinado camarada, lá exige uma indumentária, exige uma maneira de se portar. Você vai para uma igreja, tem uma indumentária e existe uma maneira de se portar lá dentro da igreja. E parece que está faltando essa coisa básica, esse entendimento básico das coisas. Vocês entendem? Então, assim sendo, a pessoa acha que pode se comportar da maneira que ela vai numa palestra, que às vezes é mais descontraída, na igreja. Ou do jeito que ela vai para uma balada, vai para uma festona, curtindo um ahá aí, um new wave, ela acha que pode estar indo lá. Mas não pode, porque cada lugar pede um respeito, pede a indumentária correta. Inclusive, se você vai falar com pessoas no fórum para pegar um advogado, uma advogada da defensoria pública, ou para arranjar um estágio, como certa feita fiz, você tem que estar lá com o quê? Com traje de acordo com o que o fórum pede. No mínimo com calça, não pode estar de short. E a gente tem que entender isso. Eu acho até muito exagero, porque existem shorts sociais, ou bermudas sociais, bermuda que é comprida, mais do que short, e não teria nenhum problema. Eu acho até que é um excesso. No entanto, todavia, eu entendo a formalidade que é necessária. E o que eu quero dizer é o seguinte: falta respeito, falta esse mínimo de noção que as coisas não são aquilo da forma que a gente pensa, que o nosso comportamento tem que ser diferente em várias situações, porque assim pede, que a gente não pode ser aquilo que a gente quer ser em determinados lugares. Por exemplo, você não pode chegar de qualquer maneira num religioso, num padre, num pastor. Você não pode chegar de qualquer maneira para falar com uma grande autoridade. Então, isso serve para a vida. Na sua vida particular, você vive do jeito que dá. Você tem um momento de lazer, você vai para a praia. Eu estou compartilhando isso, falando sobre isso, não é para ser moralista de jeito maneira, legalista. Eu só estou dizendo que as pessoas perderam o senso de respeito, de ética, de moral, de consciência, de boa convivência. É nesse sentido que eu quero dizer. Tempo moderno, normalizam coisas banais, verdade. Se não fosse isso, né, era tudo bagunçado. Sim, existe a organização, existe a hierarquia para evitar a esculhambação, a confusão. E o bostileiro acha que tudo é a mesma coisa. Do jeito que ele se comporta em casa, sem educação, falando besteira, se lambuzando em várias sujeiras para não ficar aqui falando. Ele pode fazer do mesmo modo em outros lugares, ou em grupos sociais. Não pode, ou não deve. Poder até pode, porque não tem uma lei que impeça, a não ser que tenha alguma restrição, mas mesmo assim não vai dar em nada. Mas o que eu quero dizer é que se as pessoas com o básico já estão se relaxando, imagina com a coisa mais forte. Se nem um básico eles respeitam. E aí, com relação ao conhecimento, da mesma maneira. A música do Capital Inicial, Todas as Noites, diz uma parte lá, o seguinte, que a noite esclarece o que o dia escondeu. Você quer conhecer uma pessoa, você vai à noite numa balada para ver quem é a pessoa. Você sai nas ruas para ver quem é uma pessoa. Você sai à noite para ver quem são as pessoas. Autoridade, até inclusive autoridades. Pessoas que num dia a dia você olha para elas, engravatadas, de terno e gravatas, religiosas até muitas das vezes, respeitosas e tal, aquela coisa. Agora vai para a noitada para ver. Ali acontece coisa que até Deus duvida. O santo vira um capeta, literalmente. Você vê a porneia, você vê a corrupção, você vê, enfim,
todo o lado podre. Por isso que é necessário sair na noitada, muitas das vezes, você fazer essa experiência para perceber. Eu realmente vi cada coisa que eu nunca imaginei, tanto na época que eu era de igreja e quanto na época de faculdade de Direito. A gente via as coisas, claro que não adianta estar falando, isso é de regra com todos, acontece de certo modo, principalmente aqueles que caem na noitada. Eu nunca fui de noitada, mas às vezes a gente escapulia aqui e acolá e via. Aquilo que necessariamente se pregava de dia era totalmente descumprido de noite. Entende? Porque você tem que aparentar ser o santo, o respeitoso, o ético, mas fora daquilo, os padrões, você é o profano, você é outra coisa. E muitas das vezes revela o caráter da pessoa na noitada também, que ele esconde por conta da profissão, que ele esconde por conta da sociedade, por conta da pressão social. Então, tem muita coisa a ser analisada nesse sentido. E aí, muitas das vezes, o comportamento dessa gente que se esconde por conta de uma posição social, sabe o que acontece? É igual ao do bostileiro, não tem diferença alguma. Você vê, pessoas que foram criadas com a melhor educação do mundo, educação paga, filhinhos de papai e tudo. Quando eles vão para uma balada, qual é a música que eles vão curtir? Um funk. A música do momento, funk. Vão descer até o chão, vão fazer assim. Aí você olha aquela menina, filhinha de papai lá, o pai adotou, o pai é isso, o pai é aquilo, fazendo isso aqui, isso aqui. Porque muito se critica o pessoal que é pobre, que vai pro funk, vai para as nojeiras, bostileiro, aquelas vergonheiras todas, mas tá cheio de meninazinha da graúda, com instrução, eu não faço a menina, menino também, fazendo as mesmas besteiras de pessoas pobres. Então, o bostileiro, ele independe de questão socioeconômica. É uma questão intelectual intrínseca à pessoa, da própria pessoa, que ela escolhe ser aquilo que ela quer ser, dependendo da grana ou da instrução que ela tenha. Mas aí que tá, na minha concepção, a pessoa que tem instrução e faz o que é configurado bostileiro, essa pessoa, com toda certeza, é mais culpada, é mais errada do que aquela que nunca teve instrução e nem sabe o que está fazendo, está sendo até vítima de manipulação. Essa é a grande realidade. Aí, deixa eu ver aqui. Minha, mas tu tá sendo realista, me peraí. É uma Lisa, os bagunçados. Já ficou dizendo, né, que a noite ficou para isso aí mesmo. Sim, a noite esclarece o que o dia escondeu. Não dizem que todo gato é pardo, né? A noite todo gato é pardo, é mais ou menos por aí também. Então, a noite, muita coisa é feita na noite, né? Até crime é feito à noite. Tudo na calada da noite, né? Eu tô com fundo de música alta aí, de rádio, né? Acho que dá para compreender o que eu tô falando. Então, é muito lamentável como caminha a humanidade, como já dizia o Lulu Santos, né? Dessa forma caminha a humanidade. Ela caminha para degradação, para depravação. Ela caminha para tudo que não presta. Não é pelo fato necessariamente também do mundo jaz no maligno, o mundo que jaz no maligno, o sistema que está no maligno, o sistema que nos influencia, não. As pessoas se deixam ser cooptadas pelo sistema, influenciadas, se deixam levar e vão mesmo. Mas se eu for contra, vai vir ataques e tal e tal. Se eu não fizer o que o outro quer que eu faça, se eu não pertencer à patota, se eu não pertencer ao grupo. Pois é. Só que muitas das vezes essas pessoas alegam isso, mas porque exatamente queriam fazer isso. E tem uma outra coisa a ser dita. O fato de pertencer a um grupo não quer dizer que você tem que fazer tudo exatamente que aquele grupo quer. Porque uma hora a gente vai ter que ceder para pertencer a um grupo dos colegas de trabalho, grupo das colegas de escola, de igreja, tudo bem. Só que o que o fulano fala ou faz dentro da igreja, de errado você não vai fazer. Por exemplo, eu estava num beijo certa feita
camaradas picaretas de revelação dessas profecias que fala aí desses pregadores. Eu fui ser um pregador, eu fui pregador dentro da igreja de revelação de profecia para enganar as pessoas, como eu via que aqueles camaradas estavam fazendo? Não, porque eu tinha o temor do Senhor, porque eu era diferente, exatamente porque eu me converti não por conta do homem ou da igreja, e sim por conta de Cristo. E eu entendia que mentir não é tarefa ou ação de uma pessoa que diz que teme a Deus, é cristã. Então eu via que eles eram um joio, que eles eram os das trevas do filho do diabo, que o diabo é que mente desde o princípio. Eu falava com eles, não tinha treta com eles, mas eu não fazia o que eles faziam. Até que chegou um dado momento que eu achei por melhor sair, porque não é que eu seria corrompido, é porque já não dava mais, a gente já aprendeu o que tinha que aprender de Bíblia. E assim foi sempre a minha vida praticamente. Muitas das vezes você deixa o rastro ali e as pessoas que achavam que você estava na patotinha, viram que você saiu, ficam incomodadas, te perseguem. Mas outras até te entendem. E aí você tem que pouco se lixar. Não pode se importar com isso. Ainda que venha represálias. Porque vem quando você sai sempre numa patota, sempre num grupo, ainda que você diga, estou saindo por livre espontânea vontade, não tem nada contra ninguém, que Deus abençoe a todos, cada um segue o seu rumo, a represália vem, porque parece que você tem que pertencer ao sistema, aquele sistema ali. Quando você sai, você é visto como traidor. É muito ruim, na realidade, para boa parte das pessoas, dizer não, ou elas aceitarem ou não. Mas para aquele que quer uma nova vida, mudar de rumo, tem que dizer não. Tem que fazer o sacrifício, tem que renunciar, fazer várias renúncias. Às vezes a renúncia de si mesmo. Renunciar a amizades falsas, renunciar paqueras falsas, renunciar vida falsa, se é que é ou acontece, renunciar panelinhas, grupinhos, patotinhas, vaidades, ego, renunciar a outros tipos de configuração de obra carnal para evoluir, renunciar a própria perda de tempo, que na realidade seria o ócio, começar a ocupar mais a sua cabeça com aquilo que importa e interessa para progredir. E isso causa um sacrifício, tanto a você, que vai fazendo essas renúncias, como aquelas pessoas que estavam amarradas a você e vê você trilhando um outro caminho, buscando uma outra forma de viver, como uma péssima pessoa, simplesmente porque se afastou. Entende? Então, é complicado. E a gente praticamente nasce num bostileiro. Já é nato isso. Nós nascemos na ignorância, fazemos o que a maioria pensa e faz, do senso comum, sermos da mediocridade e vivemos aquela vida, até que chega um dado momento a gente se desperta por conta de um livro, por conta de começar a meditar mais, refletir mais e começa a se afastar de algumas coisas que não são boas, que não acrescentam em nada, ou pessoas nesse sentido, ainda que se respeite essas pessoas. E a partir daí que começa as críticas, muitas das vezes destrutivas, começa toda a pressão contra. No entanto, se você está no caminho certo, para ser uma pessoa de sucesso, e sucesso sem ilicitude, porque é muito fácil hoje em dia você ter fama, poder, dinheiro, praticando coisas ilícitas, e isso não deixa de ser bostileiro, que às vezes a pessoa sai do bostileiro, mas leva o bostileiro para o resto da vida. Sai aparentemente do bostileiro, mas tem essência de bostileiro. Essa é a grande realidade. Então, existe a expressão na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Mas a pessoa, ela tem o quê? A desordem e o regresso. O regresso não, o progresso, desprogresso, se é que existe o termo. Regresso seria voltar, seria não progresso. E aí, retrocesso. E aí, o que acontece?
essa pessoa aparentemente está com ordem e progresso, comparando a bandeira no seu corpo, mas no fundo ela está com retrocesso e desordem. O Renato Russo dizia o seguinte na sua letra, eu creio que não era só ele que dizia, ele ia ter copiado de alguém, que para você ter liberdade tem que ter disciplina. Disciplina é liberdade. E a disciplina é a coisa que o bostileiro não quer. Não quer disciplina para ter uma vida até saudável. Não quer disciplina para evoluir no conhecimento. A disciplina é o estudo. Se é para a vida saudável, é a caminhada, é a pedalada, é a musculação, é a academia. Se quer evoluir espiritualmente, não quer disciplina da oração, do jejum, das penitências, das campanhas, principalmente campanha de oração, por exemplo. Se quer, isso é ter liberdade, né? Se quer ser livre, liberto, tem que ter disciplina para tudo. Mas esse povo quer saber de disciplina. É a grande charada, né? da questão. Agora, invejar a vida do outro que às vezes teve disciplina para chegar lá e não trabalhou de uma maneira fraudulenta ou ilegal, chegou lá pelo mérito, aí o camarada, teve a vida fácil, isso, aquilo. Eu estava vendo uma entrevista de um camarada, que era até no canal do Felipe Campos, é um vereador, me parece, de São Paulo, eu não me lembro o nome dele. Ele estava dizendo que ele chegou até a venerança, até o cargo, graças a doações da mãe dele e do pai dele. Ele não pegou o fundão eleitoral. E aí ele foi dizendo que a mãe dele trabalhou para eles alcançar algo, creio que seja tudo legal, ao ponto deles adquirir no futuro bens para sobreviver e assim poder propiciar faculdade para todos os irmãos, ele e os irmãos. E eu fiquei pensando, quantos pais mesmo que sacrificam pelos filhos, mas os filhos não honram os pais, continuam no atoleiro, não saem do bostileiro, e os pais dando incentivo para sair. Às vezes é o contrário, os filhos querem que os pais saiam, dão até instrução, no entanto, todavia, continuam. E temos casos que ambos, com conhecimento, querem continuar aquela vida equivocada, aquela vida bandida, criminosa, aquela vida esquálida, sórdida, sem, até eu diria, esperança, sem perspectiva, uma vida suja, uma vida que não tem qualidade de vida. Essa é a realidade. Claro que o que eu estou a falar serve para mim. A gente não é melhor do que ninguém, a gente erra, mas é exatamente para evoluir, para não errar mais. Volte a fazer aquilo que você já faz muito tempo não faz. Por exemplo, ler um livro, reler um livro. Se não é para ler um livro novo, releia aquele que você gosta. Se você precisa de, vamos dizer, mais atenção, mais tempo para si, reserve. Se você quer ouvir uma música que faz tempo que não ouve, um Stone Temple Pilots, que deve ser essa música que está tocando aí, Creed, ou Clip, acho que é Creed, se eu não me equivoco. Você ouve. Agora, se você está com a sua mente ocupada em coisa que não adianta, está nutrindo com besteira, com baixaria, com palhaçada, você vai chegar à noite totalmente pilhado, não vai ter controle emocional, não vai controlar a sua ansiedade, não vai buscar fazer a sua parte, e aí vem um tédio, dorme atribulado, tem sonhos horripilantes, exatamente porque ficou o dia todo se alimentando do que não presta, não fez o filtro, e continuou a pensar ou a fazer igual a todo mundo. Nós não podemos ser igual, de maneira alguma. Para mim foi, vamos ver aqui, tem a mensagem aqui, né?
É que eu estou falando aleatoriamente aqui e não estou vendo a mensagem. Para mim foi um peso que saiu, isso sim, deixar os outros praticar e práticas para trás para focar em mim, no meu comportamento, focar na doutrina. Exato. Estou passando, na verdade. Passei bem por aqui, por isso aí. Exato. Também estou num processo, na realidade, eu estou num processo de ida e volta, porque esses pensamentos já nasceram praticamente comigo. Por mais absurdo que seja, alguma coisa já tinha em mim. Claro que foi despertado mais na adolescência. E aí você vai passando fase na sua vida que você vai tendo recaídas. Você vai saindo e voltando do bostileiro ou do pensamento bostil, que a gente pode dizer. Porque temos os bostileiros, que são as pessoas necessariamente que têm aquele pensamento tacante que não serve para nada, mas tem o pensamento bostil que vive dentro da sua mente e você não deleta aquilo, fica matutando aquilo 24 horas e não serve de nada, você não produz nada, você não acrescenta nada na vida dos outros, você perde seu tempo, há um desgaste emocional. Eu estava num canal, eu acho que foi hoje mesmo, lá a pessoa estava falando do ex dela, ex-namorado dela lá que está atacando ela. E eu fui lá e comentei o seguinte: não gaste seu tempo, tenha paz consigo mesmo. Não gaste o seu tempo falando do sujeito. Ah, mas tá falando mal de mim. Ah, tá me stalkeando. Tá, mas... Pois é, mas não perde o seu tempo. Não perde a sua vida. Você vai ficar pirada e parece que é isso que o camarada quer. Depois ela pegou lá, revelou algumas coisas do sujeito que, enfim, tem uma vida desgraçada também. Geralmente a pessoa que tem uma vida desgraçada, ela quer desgraçar a sua vida. Porque ela não tem felicidade, prazer em nada, ela não tem paz, ela quer guerrear, atrapalhar a sua vida. Então, quem tem paz, como diz a música do Charlie Brown lá, não quer guerra com seu ninguém. E aí o que acontece? Você entra na pilha, você perde a sua paz, você perde seu tempo, você perde seu foco. Afasta-te dessas pessoas. A Bíblia fala, para quem lê a Bíblia, precisa necessariamente ser religioso, que é para afastar-se da aparência do mal, para afastar-se dos tais que não acrescentam em nada em sua vida. Ter foco. E nós temos foco? Não temos. Quando temos, nós não praticamos. Isso que é lamentável. Você sabe assim, não vale a pena me estressar com o que está sendo falado, dito, mas você se estressa. Não vale a pena eu brigar, mas você briga. Não vale a pena eu discutir, eu falar, mas você fala. Então quer dizer, você sabe que é errado, você sabe qual é o foco correto, mas não pratica. Então está na hora de ter mais força e praticar exatamente isso. Praticar as boas aventuranças, quais sejam. Se afastar, se renunciar, se silenciar, se sair de vez, fazer que não existem determinadas pessoas que vão infernizar a sua vida simplesmente porque elas têm inveja da sua vida, ou porque estão num dia péssimo, ou porque não são pessoas que têm sensibilidade, não se colocam no lugar do outro, só sabem se colocar no lugar de si mesmas. Elas podem fazer gato e sapato dos outros, mas elas serem vítimas disso, elas não querem. Hipocrisia pura. Então, não acrescenta, afasta. É igual um relacionamento. Se o camarada vem até a pessoa, não é para somar, sai fora. Se não tem compatibilidade de gênero, sai fora. Se não dá, se os gostos são diferentes, sai fora. Mas pois é assim. Eu tô com a pessoa porque eu tô com medo. Se eu disser não, ela é capaz de fazer alguma coisa comigo. Diga não. Seja macho, seja fêmea. Tenha pulso firme. Pois é, mas tem que fazer. Tem que cortar o mal pela raiz. É sacrifício. Mas quem quer fazer sacrifício, na verdade? É foco, fé, foco e força. Hein? Os 3 Fs. Os 3 F. Eu poderia até colocar o F5 aqui, mas vamos colocar os 3 Fs que funcionam. Você quer dar uma atualizada, uma repaginada na sua vida? Essa música é boa aqui. Everybody. Tá. Sugar Ray, não é isso?
Eu estou me lembrando dessa música que eu estava lá no início dos anos 2000. Então, você percebe que é um sacrifício a vida, mas depois de tanto sacrifício vem a recompensa, vem os resultados daquilo que você plantou, bem como na vida espiritual, para quem acredita. Então, saia hoje mesmo do bostileiro das red news, das notícias tristes, que sempre estão no hype, que estão sempre em voga, das notícias das mais terríveis, que a mídia dá destaque, que ela escolhe minuciosamente determinadas notícias. Às vezes tem 7 notícias boas e 2 ruins. Ela vai focar só em 2 ruins, porque sabe que as pessoas vão ser o quê? Influenciadas ou vão ser tocadas pelas notícias ruins do que pelas notícias boas. Digamos que é uma notícia que descobriram ou descoberto a cura do HIV ou do câncer. Você acha que vai ter mais visualização se for no YouTube ou vai ter mais telespectadores se for na TV? Essa notícia ou a notícia que um grande famoso faleceu ou está doente ou fez um barraco, um influencer fez um barraco? É óbvio que o influencer, o que o famosinho fez tem mais destaque do que uma coisa que serve para a coletividade. Então aí se percebe que a mídia te controla, que a mídia ela faz você ser um tonto também, e que se você não souber fazer o filtro, você também perde nesse sentido, perde mentalmente, que a grande questão é perder mentalmente. E como é que eu perco mentalmente? Eu perco quando exatamente eu não faço o filtro do conteúdo que eu recebo. Eu já vi vários estudos que o poder das palavras faz grandes coisas, né? Existe o poder das palavras, que aquilo que a nossa mente nutre, ela vai refletir no futuro, e o futuro às vezes é horas, é imediato, ou é dias. Então, do que você está se alimentando? É de notícias terríveis, é de coisa tóxica, é de treta? Se afasta. Eu, por exemplo, tenho me afastado de muitos canais de contenda, de baixaria, de treta, de guerra, de peleja, de gente que não sabe ficar calada, quieta diante de uma situação adversa. E isso serve para mim, porque muitas das vezes eu também não soube fazer isso. Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo a ser uma nova pessoa, a ser uma nova criatura, a ser uma pessoa evermore, né, Sugar Ray? A ser uma pessoa diferente daquilo que é para ser. Por que a gente percebe que tem pessoas que sempre rodam em círculo, continuam sempre fazendo a mesma coisa e não saem daquele ciclo vicioso? Exatamente porque se retroalimentam do que não presta e vão fazer o que não presta. Uma pessoa que só fica lá no ciclo, fazendo isso, fazendo aquilo, e digamos, vê uma notícia ruim, ela vai ter aquela má notícia para sua vida, ou vai repercutir na sua vida, nas suas tarefas, vai trabalhar na sua mente de uma maneira negativa, vai deixar a pessoa estressada, vai agir de uma maneira estressada com as outras, porque está com o foco errado. Enfim, eu não sou especialista na área da psiquiatria, da psicanálise, mas já estudei muito e os especialistas têm muito a dizer sobre isso. E se você procurar, vai perceber que é exatamente dessa forma que depende da gente decidir mudar agora. Não buscar isso, não buscar isso. Buscar o que é bom, buscar o que é bom. Inclusive, para quem lê a Bíblia, eu falo aqui porque às vezes eu posso estar falando com pessoa ateia ou com pessoa não religiosa, eu não sou um religioso de instituição religiosa, mas tem uma frase que está lá na Bíblia, tem uma sentença, que vale para tudo e até, de certo modo, é uma psicanálise. Filipenses 4:8. Se essa música está um pouco alta, atrapalha um pouco o raciocínio aqui. Olha que tem uma música que fica alta do nada. Então, o que eu estava falando, existe essa passagem, Filipenses 4:8. Lá diz assim: se há virtude, se há louvor,
se é de boa fama, se é bom, se vai acrescentar, em outras palavras, se edifica, nisso pensai. Aí você, no dia a dia, pensa assim, se há virtude, se há louvor, se é de boa fama, se é benigno, se é maligno. Você faz a separação, você não faz. Você deixa ser influenciado por tudo que não presta de todos os lados. Aí vai chegar um dado momento que a tua mente vai estar totalmente estourada, você vai ficar depressivo, vai chegar um dado momento que você não vai aguentar mais nada. Exatamente porque focou na coisa errada. E serve para todos nós, né? Esse autocontrole. Por exemplo, no caso do Datena com o Marçal, ele focou naquilo ali que o Marçal estava falando da menina que foi supostamente assediada. Se o Datena tivesse desde o princípio pensado, não, eu vou entrar nesse debate para falar sobre propostas, sobre o que realmente interessa para a população ou para a Prefeitura de São Paulo, não vou ceder a nenhuma provocação e se falar, vou fingir que nem falou, que eu nem ouvi aquilo. Pronto, ele já teria um outro comportamento, não entraria para a história da TV brasileira, das eleições, por dar uma cadeirada num participante. Inclusive, esse último debate que nós tivemos, as cadeiras ali na Rede TV foram até o que perfuradas, foram parafusadas para que não tivesse, e obviamente que seria o da Atena, o mais doido nesse sentido, para que não tivesse outra vez aquilo que aconteceu de modo lamentável. E a atitude do Datena é uma atitude estúpida, de gente parva, tola, de bostileiro, porque o bostileiro não tem controle emocional. E eu não estou falando de a pessoa aceitar crime, a pessoa não se defender. Não, tem meios judiciais para se defender. Tinha direito de resposta igual o mediador falou. Datena, por que você foi fazer isso? Para o vazou alto. Por que você vai fazer isso? Você teria a oportunidade, já estava acabando a fala do Marçal, de responder o que ele disse. Era só responder. Ah, você diz que eu não sou nem homem para isso? Não, eu sou muito homem mesmo, porque eu não faço o que você quer que eu faça. Olha só a resposta boa que eu poderia dar. Entende? Então, essa falta de percepção e talvez essa selvageria que existe dentro do ser humano, porque ele é profano, ele é sagrado ao mesmo tempo, como diria o Marcelo Nova, o sagrado e o profano tocam o mesmo piano, então dentro da mesma pessoa, mas a gente tem que controlar nossas impulsões, os nossos desejos, para exatamente trilhar um caminho mais pacífico, um caminho mais sólido, firme, que nos vai garantir uma vida mais serena, uma vida mais próspera. Do contrário, realmente não dá. É por isso que você vê que tem pessoas que não avançam e perguntam para Deus ou ficam se queixando por que nada acontece, exatamente porque faltou essa decisão. A partir de agora, esse lixo eu vou jogar fora, não vou mais guardar. A partir de agora, eu não vou fazer mais essa besteira. A partir de agora, eu vou reciclar as minhas amizades, eu vou filtrá-la. A partir de agora, eu vou ser um camarada mais estudioso, vou ser uma pessoa mais reflexiva. E simples assim, tomou essa decisão, ainda que demore anos, você vai agradecer, não vai se arrepender por isso de maneira alguma. Então, era esse o papo que eu queria falar, teria outras coisas para dizer. O bostileiro são pessoas que podem ter instrução ou não, podem ter dinheiro ou não, e temos o pensamento bostileiro, o bostil, que pode estar permeando ainda em nós pelo fato da gente às vezes ter recaída ou sermos inseguros
e praticamos o que é a moda. Eu, por exemplo, nunca quis estar na moda. Digamos, na minha época a moda era tatuagem, piercing. Eu não senti, não fiz nenhuma tatuagem no meu corpo, não coloquei nenhum piercing. O máximo que eu fiz na época foi deixar meu cabelo crescer, usar uma fita no cabelo aqui, até que eu recentemente usava no meu canal aqui. Usei um brinco de pressão e usei corrente. Apesar de ser moda, isso não era muita moda. A moda na minha época era tatuagem. De adolescente, eu digo. Era a maloqueiragem. E eu me esquivava disso. E qual é a moda do momento hoje em dia? São várias. Você tem que se esquivar da moda, senão você não vai se diferenciar. Você tem que se esquivar do padrão, do que está em voga, senão você não vai se diferenciar. Porque o que está como padrão é o que todo mundo faz, é a mesmice, é o postileiro. Ah, mas aquele cara é de sucesso. Pois é, mas ele representa exatamente aquilo que é aparentemente o progresso e a ordem, mas na essência é a desordem e o retrocesso. Por isso nós temos Deolane Bezerra presa. Aparentemente progresso, ordem, advogada, mas olha a essência, vivendo só de aparência, olha o que estava por trás, o que ela estava fazendo. E quem segue ela está na mesma vibe dela, tá? Podendo cometer crimes, ter a mesma vida pequenada de aparência, de faz de conta, que é a mesma. A Deolane, com todo o sucesso aparentemente dela, de bilhões, é um exemplo clássico do bostileiro. Uma pessoa erudita, ensino superior, né? E também rica, mas com aquela essência de vida fácil e de uma forma, obviamente, fraudulenta, para fazer besteira, aquelas dancinhas, aquelas coisas, enfim. Só ver o vídeo que ela publicava aí, que é lastimável. A mãe dela se envolver com um camarada que era do tráfico, namorar ele, já vi também que é bostileira, uma mulher séria, ela vai examinar o homem para ver se ele não tem nenhum envolvimento. Eu digo uma mulher séria não necessariamente sexualmente falando, eu estou dizendo séria no sentido de cabeça. Ela não vai se juntar com qualquer um. Ela vai fazer o quê? Ela vai examinar a vida do camarada. O camarada tem ligação com o tráfico. Ah, não vou ficar com esse cara não. Ah, mas ele pode dar um carrão pra mim, ele pode dar casa, pode dar tudo. Não quer nem saber. Ah, eu vou ser laranja dele, não quer nem saber. Tá. Rafael Góes, boa noite. Qual o assunto? Bom, o assunto é tudo um pouco aleatório. Né? Coloca o tema bostileiro para falar de comportamento, é mais comportamento, relacionamento, para falar da vida, do foco, do que a gente tem que mudar e vai saindo o assunto, tá? E é, na realidade, um papo mais de comportamento mesmo, de abandonar atitudes equivocadas, para a gente não ser igual aos demais. Porque tem a expressão que diz: o inferno são os outros. Muitas das vezes, os outros são infernos para nós porque são diferentes da gente. Então, de certo modo, a gente está falando do outro, infernizando a vida do outro por inveja. Existe a possibilidade de nós sermos o inferno dos outros, que os outros estão nos invejando também. E existe já, naturalmente, o convívio com o outro, que não é nada fácil. Mas o inferno com os outros, ou nessa metáfora, nós podemos ser o inferno dos outros por N motivos e como ao contrário. Agora, muitas das vezes, nós não captamos a mensagem, reclamamos demais, que o outro pode nos fazer mudar quando a gente vê os erros dele, para não cometer os erros dele ou dela. E o outro
ainda que venha com perseguição, ainda que venha de fato tentar e até de algum modo conseguir infernizar a nossa vida, a gente dá um tapa de luva de pelica, a gente, por conta dele, mudar de rota ou usar ele sem até que perceba como um trampolim para mudar. Os bostileiros não param de causar, sim, causar, lacrar o que eles mais querem, causar barraco, causar vergonha alheia, fazer as coisas mais nojentas, asquerosas possíveis. Uma mente bostileira acha que é certo fazer o que fizeram ali com a Deolane, por exemplo, ir para a porta de presídio, dizer que são fãs dela, que ela é inocente, sendo que ela nem julgada foi, provavelmente se for julgada vai ser culpada, ainda que seja solta agora nessa fase preliminar. Então, claro, ainda ganhando dinheiro para às vezes estar lá falando aquela besteira. Existe cada atitude assim, pavorosa, que essa mesma turma, por exemplo, jamais queria que o seu vizinho, seu amigo, seu próximo, seu parente, estivesse numa condição diferente da dela, uma condição socioeconômica melhor do que o dela ou ela. E para um famoso, eles fazem tipo coração. Eu vi uma pessoa dizendo na live da Antônia Fontinelli: eu não tenho quase nada em casa, mas só porque eu sou tua fã, eu vou te dar R$ 5. Aí a Fontinelli disse: não preciso. Não, mas eu vou dar porque eu gosto de dar. Se a pessoa não tem R$ 5 ou vai fazer falta aqueles 5, não é para dar, né? É um exemplo de uma atitude postileira. A gente vê muito em igreja, às vezes a pessoa não tem nem gás em casa, não tem nem as faturas pagas, digamos, não pagou as faturas, seja elas quais forem, e vai dar o pastor, vai sustentá-lo. Não faça um absurdo desse. E o que você acha para fugir da energia negativa dessa bonobada? Meditação, religião, fugir para as colinas? A religião não sai dessa energia negativa, atrai essa energia negativa. A meditação é uma boa saída. Fugir para as colinas, simbolicamente, seria você afastar dessas pessoas, né? Mas na realidade você sempre vai ter contato com elas. O afastar é no sentido simbólico. Você precisa fazer um trabalho com elas, você tem que fazer. Agora você não precisa colocar o seu coração ali no sentido de estar sempre com aquela pessoa ouvindo, como diz o ditado, seu ouvido não é pinico para estar ouvindo coisa que não acrescenta. Você sai para fora, né? São alguns exemplos. Só que assim, não dá para a gente ser radical também, achar que, poxa, eu vou ficar tão isolado, vou vir aí ver como um ermitão no deserto. Não, não é isso. Isso tem que se salientar, claro isso, que você precisa das pessoas, nós somos seres gregários, não somos segregários, nós somos seres que vivem de bando. Então, nós vamos automaticamente se esbarrar se a gente não quer com alguém. Não podemos, de forma alguma, evitar isso. Agora, quanto menos falar ou ter contato, melhor. Só para negócios mesmo, ou para, às vezes, altruísmo. Ou você recebe altruísmo, ou você faz o altruísmo naquele momento e pronto. Né? Você já não viu situações que às vezes você dá uma mão, ajuda alguém, como diz o ditado, você dá uma mão, dá um dedo, ele quer o braço inteiro. E se você não vigiar, perde o braço inteiro, vai perder o corpo inteiro. Vai ser pior, como a gente estava falando no início aí do camarada que perdeu R$ 68 mil no jogo do Tigrinho. Porque
pessoa ficou viciada, não vigiou, não mudou de foco, não parou. Tem momento para tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para se alegrar, para se entristecer, há um tempo para fazer algo e para parar de fazer. Para fugir da energia negativa, você também consegue partir do estilo de conteúdo ou do tipo de conteúdo que você acaba vendo. Se você gosta de programa, não vê aqueles antigos lá do Ratinho, lá daquela baixaria, o que vai acrescentar para você? Se você gosta de fofocaiada de artista, eu até falo aqui no meu canal, porque eu comento sobre, né? Mas eu digo você ficar viciado naquilo e torcer para uma turma ou ter um partido ali da briga, digamos, do influencer com outro influencer, se tomar partido, não vai acrescentar em nada. É energia negativa com toda certeza. Eu, por exemplo, peguei uma energia muito negativa nesse canal aqui. Esse canal é de 7 anos. Era um canal que já poderia ter crescido muito. Mas o que aconteceu? Eu comecei a falar em 2019 até 2023 de mundo gospel, instituição gospel. E eu já não conseguia mais, assim, continuar. Fui no meu limite, que eu devia ter parado até antes. E fui continuando com aquelas pilhas todas. Porque você fala a verdade e as pessoas vêm te atacar os haters. Isso é natural. Mas não é tão natural porque, por exemplo, você falar de assunto bostileiro, dificilmente algum bostileiro vai te ameaçar de processo, vai te processar, vai te incomodar. Agora, quando você fala de grandes instituições religiosas ou de grandes caretas aí da fé, vamos dizer, para não dar problema, homens de Deus aí, pastores, o que for, você tem aquela ameaça. E eu tive ameaça, eu tive processo. De um bispo famoso, o tal do bispo Bruno Leonardo, que tem mais de 20 milhões de seguidores, simplesmente porque eu fiz um comentário doutrinário que eu discordava dele com base na Bíblia. Ele é aquela instituição a qual eu pertenci, que eu falava muito. Naquele momento que eu estava naquela pilha, quanta carga negativa que eu tinha. Porque você vai continuando fazendo conteúdo, mas fica lá te pressionando, fica aquelas ameaças. E eu querendo sair daquilo. E às vezes eu mais atolado. Até que chegou um dado momento, eu disse, eu vou sair disso, eu vou sair desse vício. E saí. Aí quando eu saio, acontece o reverso. Começo a fazer esses vídeos mais reflexivos. Começa a vir os ataques daqueles que outrora eram meus fãs. Porque eu atacava, na realidade, na concepção deles, eu atacava na minha concepção, era comentar as instituições equivocadas que eles queriam. Aí eu comecei a receber represália de patota, de gente que outrora era minha amiga ou amigo aqui no YouTube, pessoas que eu fiz lives. E eu disse, meu Deus, agora aguenta coração. Mas por outro lado, boa parte daquela carga negativa daqueles assuntos terríveis que eu não queria mais, saiu. Porque o que é o terrível é a militância, é você comer sempre arroz com feijão, é a mesmice. Minha cabeça já estava pronta para explodir, para pifar a qualquer momento. A massa cinzenta aqui. Então por isso que eu comecei a buscar outras alternativas, outros assuntos. Ainda que eu mesclava naquela época, mas não adiantava. Aí vai vir os assuntos Red Pill que eu comecei a falar. E eu comecei a falar nesse ano. Aí vem um camarada que era o teu amigo no passado e entende que tá falando de Red Pill, tá falando do relacionamento dele, tá falando da vida dele, tá falando de uma suposta culpa que ele teria levado. Tá falando aí da outro sarceiro, da outra incomodação, outra pilha. Aí você vai lá, pede perdão, você vai lá, se humilha, você vai lá, diz que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não é desculpa. E a pessoa continua, porque a pessoa está naquela pilha, daquela energia ruim que eu estava no passado, de falar mal ou verdade,
mas mesmo assim uma pilha ruim daquelas instituições. Você vê a complexidade da coisa? Porque tem gente que não vai mudar mais nunca, já está com o cérebro pifado, perdido, já entrou naquela vibe, vai até a morte daquela forma. E eu, sabiamente, fui saindo e me esquivando para não ficar daquele jeito. Aí você muda, vem os ataques daqueles que já estão pilhados, entende a situação? Isso é um exemplo de fugir de carga negativa ou de energia negativa, mesmo que aquelas energias queiram voltar ou pessoas sendo usadas para aquela energia para te atrapalhar. Mas aos poucos vai se vencendo, vai saindo disso aí, né? Isso é vida virtual, imagina real, tem tanta coisa que prende a nossa cabeça mesmo, né? Um vício em videogame, um vício em masturbação, tudo que é vício acaba destruindo o ser humano, uma vez ou outra, com equilíbrio, um joguinho aqui, um joguinho acolá, uma aliviação lá, né, para não dizer outro nome aí, mas o vício destrói a pessoa, seja o vício qual ele for, a bebedeira, as drogas, talvez o único vício que não dê problema para a pessoa é o vício, mas como é vício também vai dar, de estudar ou de trabalhar, mas mesmo assim estressa, porque pega aí as estatísticas, as notícias dos workaholics, viciados em trabalho, como é que é a vida? Tem tempo para tudo, tempo para descansar. Tá, meus caros, eu vou encerrando com a divagação. É claro que dava para falar de muito mais coisas. Eu não bato papo aqui para interagir, mas apareceram os perfis fake aí falando besteira sobre a situação aqui que eu estava comentando no começo do jogo do Tigrinho e outras coisas mais. Aí deu uma ativada, mas apareceram aqui o Rafael e o... Tu e Rafael, né? Rafael Silva e Góes aí falando alguns assuntos interessantes. Aliás, falando de acordo com o tema proposto. Boa noite, obrigado aí pela participação e até uma próxima.